Você sabia que o homem mais velho da história viveu quase 1000 anos? E que ele não foi o único a ultrapassar os 900 anos de idade? Neste vídeo, vamos revelar quem foram os 3 homens que mais viveram segundo a Bíblia, e quais foram os segredos da sua longevidade. Fique ligado, porque você vai se surpreender com as histórias desses personagens bíblicos que desafiaram os limites da vida humana. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. A Bíblia é uma fonte inestimável de inspiração e sabedoria, contando as histórias de personagens notáveis que viveram por muitos séculos. Essas pessoas, conhecidas como patriarcas, fazem parte da linhagem de Adão, o primeiro homem criado por Deus. 3 destes patriarcas se destacam por terem vivido mais do que qualquer outro ser humano na história: Matusalém, Jared e Noé. Matusalém é o homem que mais viveu na Bíblia, e talvez na história da humanidade. Ele viveu 969 anos, tornando-se a pessoa mais longeva de todos os tempos. Gênesis capítulo 5, versículo 27. Seu nome significa, quando ele morrer, isto virá. E pode ser uma referência ao fato de que ele morreu pouco antes do dilúvio, o grande juízo de Deus sobre a terra, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 7, versículo 6. Matusalém era filho de Enoque, um homem conhecido por sua relação com Deus. Matusalém nasceu quando Enoque tinha 65 anos e conviveu com ele por 300 anos, até que Deus o tomou para si. Enoque foi um dos poucos homens que não experimentou a morte, mas foi arrebatado por Deus por causa de sua fé e obediência. Ele foi um exemplo de como andar com Deus em meio a um mundo corrompido pelo pecado. Matusalém também foi pai de Lameque, e avô de Noé. Lameque foi o pai de Noé quando tinha 182 anos, e depois disso viveu ainda 595 anos. Ele profetizou sobre o seu filho, dizendo que ele traria alívio para a humanidade, que sofria por causa da maldição do solo. Gênesis capítulo 3, versículos 17 ao 19. Matusalém é citado na Bíblia apenas em capítulos que registram genealogias. No livro de Gênesis, ele faz parte da linhagem de Sete, filho de Adão. Depois, em outros capítulos bíblicos, seu nome é novamente mencionado por causa de sua descendência, como em 1 Crônicas capítulo 1 versículo 3. Inclusive, no Novo Testamento, Matusalém é citado pelo evangelista Lucas como parte da linhagem de Jesus Cristo. Ele foi um homem abençoado por Deus, que lhe concedeu uma vida longa e fértil. Ele teve muitos filhos e filhas, e foi o ancestral de pessoas importantes na história da salvação, como Noé e Jesus. Ele também foi um homem que viveu em um tempo difícil, onde a maldade se multiplicava na terra, e Deus se arrependia de ter feito o homem. Mas ele não se deixou contaminar pelo pecado, e manteve a sua fé em Deus, seguindo o exemplo de seu pai Enoque. Ele foi um homem que esperou pela vinda do juízo de Deus, e pela salvação que viria por meio de seu neto Noé. Seu nome pode ser entendido como uma profecia, que indicava que quando ele morresse, o dilúvio viria. De fato, isso aconteceu. Matusalém morreu no ano 1656 depois da criação, e no mesmo ano, as águas do dilúvio cobriram a terra, em Gênesis capítulo 7, versículo 11. Isso significa que ele viveu exatamente o tempo que Deus determinou para ele, e que sua morte foi um sinal do cumprimento do plano de Deus. O que podemos aprender com Matusalém é que ele foi um homem que nos aponta para a esperança que temos em Cristo. Ele foi o avô de Noé, que foi o instrumento de Deus para preservar a vida na terra, e o antepassado de Jesus, que foi o Salvador do mundo. Ele faz parte da história da redenção, que mostra como Deus ama o mundo, e tem um plano para restaurar todas as coisas. Ele nos lembra que Deus é fiel às suas promessas, e que um dia ele julgará o mundo com justiça, e fará novas todas as coisas. Jared, o homem que viveu 962 anos, é o segundo homem que mais viveu na Bíblia e na história da humanidade. Ele é lembrado por seu longo e fértil tempo de vida, e por ser o pai de Matusalém, o homem que mais viveu na Bíblia. Jared era filho de Maalalel e neto de Cainã.
Ele nasceu quando Maalalel tinha 65 anos, e viveu por mais 830 anos. Jared teve muitos filhos e filhas, mas o mais famoso deles foi Matusalém. Ele também foi o bisavô de Noé, o homem que sobreviveu ao dilúvio com sua família e os animais na arca. Jared é citado na Bíblia apenas em capítulos que registram genealogias. No livro de Gênesis, ele faz parte da linhagem de Sete, filho de Adão. Depois, em outros capítulos bíblicos, seu nome é novamente mencionado por causa de sua descendência em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 2. Inclusive, no Novo Testamento, Jared é citado pelo evangelista Lucas como parte da linhagem de Cristo em Lucas capítulo 3, versículo 37. Apesar de pouco se saber sobre a vida pessoal de Jared, podemos aprender algumas lições com ele. Uma delas é que ele foi um homem abençoado por Deus, que lhe concedeu uma vida longa e frutífera. Ele teve muitos filhos e filhas, e foi o pai de uma geração que se aproximou de Deus, como seu filho Matusalém e seu neto Enoque. Ele também foi o ancestral de pessoas importantes na história da salvação, como Noé e Jesus. Seu nome pode ser entendido como uma indicação de que ele foi o descendente de uma linhagem escolhida por Deus, que tinha um papel especial na história da redenção. Ele foi o pai de Matusalém, cujo nome profetizava sobre o juízo de Deus que viria com o dilúvio. Ele também foi o bisavô de Noé, e o antepassado de Jesus, que foi o Salvador do mundo. O que podemos aprender com Jared é que ele foi um homem que nos aponta para a esperança que temos em Cristo. Ele foi o pai de uma geração que se destacou por sua comunhão com Deus, como seu filho Matusalém e seu neto Enoque. Enoque foi um dos poucos homens que não experimentou a morte, mas foi arrebatado por Deus por causa da sua fé e obediência. Ele foi um exemplo de como andar com Deus em meio a um mundo corrompido pelo pecado. Ele nos lembra que Deus é capaz de nos livrar da morte, e nos dar a vida eterna. Ele nos convida a confiar em Deus, e a andar com Ele, como fez Enoque. Noé, o homem que deu esperança ao mundo. Noé foi um dos homens mais longevos que já existiram, tanto na Bíblia quanto na história. Segundo o relato bíblico, ele viveu 950 anos, se tornando o terceiro homem que mais viveu segundo a Bíblia, ficando atrás apenas de seu bisavô Jared e seu avô Matusalém. Seu nome quer dizer descanso ou alívio, e pode ter a ver com o fato de que ele deu esperança ao mundo, que padecia por causa da maldição da terra, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 5, versículo 29, que diz: E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Noé era filho de Lameque, e neto de Matusalém. Ele nasceu quando Lameque tinha 182 anos. Ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, que foram os pais dos povos que habitaram a terra após o dilúvio, Gênesis capítulo 5, versículo 32. Noé é uma das figuras mais relevantes da Bíblia, e tem um capítulo inteiro dedicado a ele no livro de Gênesis. Ele foi o homem que Deus escolheu para conservar a vida na terra, quando resolveu exterminar toda a carne por causa da maldade do homem, Gênesis capítulo 6, versículos 5 ao 8. Ele foi o construtor da arca, uma enorme embarcação de madeira que abrigou sua família e um casal de cada espécie de animal, durante o dilúvio que durou 40 dias e 40 noites. Ele foi o primeiro lavrador, e também o primeiro a plantar uma vinha, mas se embriagou com o vinho e se envolveu em um episódio lamentável com seu filho Cã. Ele foi o receptor da promessa de Deus, que fez uma aliança com ele e com toda a criação, assegurando que nunca mais haveria um dilúvio para destruir a terra, e colocando o arco no céu como sinal dessa aliança. Noé é mencionado na Bíblia em vários capítulos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No livro de Gênesis, ele é o protagonista da história do dilúvio, e faz parte da linhagem de Sete, filho de Adão. Depois, em outros capítulos bíblicos, seu nome é novamente citado por causa de sua descendência, que formou as nações que se espalharam pela terra. Inclusive, no Novo Testamento, Noé é citado pelos evangelistas Mateus e Lucas como parte da linhagem de Cristo. Além disso,
Noé é louvado por vários autores do Novo Testamento, como o escritor da carta aos Hebreus, que o coloca na galeria dos heróis da fé. Nós vemos em Hebreus, capítulo 11 versículo 7, que diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Apesar de muito se saber sobre a vida de Noé, podemos aprender ainda mais lições com ele. Uma delas é que ele foi um homem justo e reto, que andou com Deus, em meio a uma geração ímpia e depravada. Ele foi o único que achou graça aos olhos de Deus, e que obedeceu à sua voz, mesmo quando isso parecia insensatez aos olhos dos homens. Ele foi um homem que teve fé em Deus, e que agiu conforme essa fé, construindo a arca, entrando nela, e saindo dela, de acordo com as orientações de Deus. Ele foi um homem que reverenciou a Deus, e que lhe ofereceu sacrifícios, reconhecendo a sua majestade e bondade. Seu nome pode ser entendido como uma indicação de que ele deu alívio ao mundo, que sofria por causa da maldição da terra. Ele foi o homem que Deus usou para conservar a vida na terra, quando resolveu exterminar toda a carne por causa da maldade do homem. Ele também foi o pai dos povos que habitaram a terra, e o antepassado de Jesus, que foi o Salvador do mundo. Como explicar o mistério dos homens que viveram por séculos? Que segredo guardavam em seus corpos e almas? Que bênção divina lhes concedeu tantos dias e noites? Que sentido tinha para eles essa existência prolongada? Esses são questionamentos que inquietam muitos leitores da Bíblia, e que não encontram uma solução simples ou definitiva. A Bíblia não revela claramente a razão da longevidade desses homens, nem como eles preservavam a sua saúde e vitalidade. No entanto, podemos tentar buscar alguns indícios e hipóteses a partir do próprio texto sagrado e de outras fontes históricas e científicas. As condições de vida antes do dilúvio. Uma das possíveis explicações para a longevidade dos homens antes do dilúvio é que as condições de vida na Terra eram diferentes das atuais, e de alguma forma favoreciam a manutenção da saúde e a retardação do envelhecimento. Alguns estudiosos sugerem que o clima era mais suave e estável, que a alimentação era mais natural e saudável, que a poluição e as doenças eram menos frequentes e graves, e que a genética humana era mais pura e forte. Uma evidência bíblica que apoia essa hipótese é o relato de Gênesis capítulo 2, versículos 5 e 6, que diz que antes da criação do homem, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. Isso indica que antes da queda do homem, a terra era irrigada por um vapor que subia do solo, e não por chuvas que caíam do céu. Esse vapor poderia formar uma espécie de cobertura atmosférica que protegia a Terra dos raios solares nocivos e mantinha uma temperatura uniforme em todo o globo. Essa cobertura também poderia impedir a formação do arco-íris, que é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz solar atravessa as gotas de água suspensas no ar. O arco-íris só é mencionado na Bíblia depois do dilúvio, quando Deus o estabelece como um sinal da sua aliança com Noé e com toda a vida na terra. Isso sugere que antes do dilúvio, não havia chuvas nem arco-íris, e que a cobertura de vapor foi rompida ou alterada por ocasião do juízo divino sobre a humanidade. Outra evidência bíblica que apoia essa hipótese é o relato de Gênesis capítulo 1, versículos 29 e 30, que diz que Deus deu ao homem e aos animais toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dá semente, para servir de alimento. Isso indica que antes da queda do homem, a dieta humana e animal era exclusivamente vegetariana, e que a carne só passou a ser consumida depois do dilúvio, quando Deus permitiu a Noé e aos seus descendentes que comessem todo animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 3. Alguns estudiosos acreditam que a alimentação vegetariana era mais adequada para a saúde e a longevidade do homem, e que o consumo de carne trouxe consequências negativas, como doenças, violência e degeneração.
Além disso, a Bíblia também indica que antes da queda do homem, Deus tinha um relacionamento íntimo e direto com o homem, que o abençoava e o instruía. O homem vivia em harmonia com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. Ele não conhecia o pecado, a culpa, o medo, a vergonha, a morte. Ele tinha acesso à árvore da vida, que estava no meio do jardim do Éden, e que lhe concedia a imortalidade. Essa situação mudou drasticamente depois que o homem desobedeceu a Deus e comeu do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem foi expulso do jardim, perdeu o acesso à árvore da vida, e passou a experimentar as consequências do pecado, que afetaram todas as áreas da sua existência, inclusive a sua saúde e a sua longevidade. Antes do dilúvio, Deus tinha um desígnio singular ao conceder aos homens uma vida longeva. Alguns estudiosos propõem que Deus desejava que os homens se multiplicassem e enchessem a terra, segundo a sua ordem primordial, Gênesis 1, versículo 28. Como a população humana era escassa e o tempo de gestação era demorado, Deus teria estendido a vida dos homens para que eles pudessem gerar mais filhos e filhas, e assim realizar o seu plano de povoar o mundo com a sua imagem e semelhança. Outros estudiosos propõem que Deus desejava que os homens conservassem e transmitissem o conhecimento divino, segundo a sua revelação. Como a escrita ainda não havia sido criada, e os meios de comunicação eram restritos, Deus teria estendido a vida dos homens para que eles pudessem ensinar e testemunhar aos seus descendentes sobre as obras e os caminhos de Deus, e assim realizar o seu plano de glorificar o seu nome na terra. Nesse sentido, alguns homens se sobressaíram pela sua fé e obediência a Deus, como Enoque, que andou com Deus e foi arrebatado por ele, e Noé, que achou graça aos olhos do Senhor. Mas por que, depois do dilúvio, a idade dos homens diminuiu tanto, chegando a menos de 1/10 da que tinham antes? A Bíblia não nos dá uma resposta direta, mas podemos pensar em algumas possíveis razões. Uma delas é que o dilúvio foi um ato de justiça e misericórdia de Deus. Justiça, porque Deus puniu os ímpios que se rebelaram contra ele e corromperam a sua criação. Misericórdia, porque Deus poupou os justos que confiaram nele e obedeceram à sua vontade. Ao reduzir a idade dos homens, Deus limitou o tempo que eles teriam para se desviarem do seu caminho e se endurecerem no pecado. Ele também acelerou o cumprimento da sua promessa de enviar o Salvador, que viria da descendência de Noé, através de Sem, e que traria a salvação eterna para todos os que nele crescem. Outra possível razão é que o dilúvio alterou as condições climáticas e ambientais da Terra, tornando-a menos favorável à longevidade humana. Antes do dilúvio, a Bíblia diz que havia um vapor que subia da terra e regava toda a superfície do solo. Isso pode indicar que havia uma camada de vapor na atmosfera, que protegia a Terra dos raios solares e mantinha uma temperatura amena e uniforme em todo o globo. Essa camada pode ter se rompido durante o dilúvio, causando as chuvas torrenciais e as mudanças climáticas que se seguiram. Depois do dilúvio, a Bíblia diz que Deus colocou as estações do ano, o dia e a noite, como sinais para marcar os tempos e as estações, Gênesis capítulo 8, versículo 22. Isso pode indicar que antes do dilúvio não havia tanta variação de temperatura e de luminosidade ao longo do ano. Essas alterações podem ter afetado a saúde e a vitalidade dos homens, reduzindo a sua expectativa de vida. Seja qual for a razão, o fato é que Deus, em sua soberania, determinou que os dias do homem seriam 120 anos, como nós vemos em Gênesis capítulo 6, versículo 3, que diz: Então, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Mas isso não significa que ele tenha abandonado a sua criação ou que tenha se arrependido de tê-la feito. Pelo contrário, ele continua cuidando de cada ser vivo, dando-lhe o fôlego de vida e sustentando-o com a sua providência. Ele também continua chamando os homens ao arrependimento e à fé, oferecendo-lhes a sua graça e o seu perdão. Ele também continua cumprindo o seu plano de redenção, que se consumou na morte e ressurreição de Jesus Cristo, o descendente prometido de Noé,
e que se completará na sua segunda vinda, quando ele julgará os vivos e os mortos, e fará novas todas as coisas. Então, não haverá mais morte, nem dor, nem lágrima, nem pecado, mas somente vida, alegria, paz e justiça, na presença do nosso Deus e Pai.